Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Hoje é dia 11 de junho e vamos dar início à nossa sexta dinâmica. 11 de junho de 2019. E nós vamos dar início à nossa sexta dinâmica, né? Ao nosso sexto bloco. O nosso tema hoje, direito das sucessões. Continuamos com o direito das sucessões. Tem alguém me ligando aqui? Ok, não posso falar agora. Vamos lá. Vamos começar aqui marcando o nosso tempo. 50 minutos. É o seguinte, a substituição, ela pode ser uma substituição vulgar, ou comum, ou ordinária, simplesmente assim. Quando eu vou como testador ou legante, instituir a herança ou legado, e considerando que aquele herdeiro ou legatário não pode, ou não quer, ou não pode, ou não quer aquela herança ou aquele legado. Nessa situação, eu vou nomear uma outra pessoa, simplesmente. Então, é o Mário, meu herdeiro. Caso o Mário não queira ou não possa, seria a Elisa, a minha herdeira. Isso é simples. O nome disso é uma substituição vulgar, comum, ordinária, autorizada aqui no nosso Código Civil. Pedir aos senhores aí que já têm em mãos o código, a partir do capítulo 8, do artigo 1947. Simples assim. 1947. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário, nomeado, para, na hipótese, de o herdeiro ou o legatário, ele não querer ou ele não poder aceitar a herança ou legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Como assim? Então, por exemplo, a Mona Lisa é minha herdeira. E se a Mona Lisa não puder, ou melhor, se a Mona Lisa ela não querer, o Renato será o herdeiro, será o substituto. Se, por uma determinada circunstância, a Mona Lisa ela não pode expressar a vontade, ela não tem como se manifestar, eu simplesmente disse não querer. Eu não mencionei um instrumento, o não poder. Não importa. O fato de eu ter considerado o não querer vai abranger a hipótese também dela não poder. Ficou claro? Ok. A outra substituição é a substituição recíproca. A substituição recíproca, os senhores têm que pensar sempre num grupo para funcionar. Sempre num grupo. Então, são meus herdeiros. É o Mário, a Elisa, a Josélia e a Mona Lisa. São meus herdeiros. Na hipótese... e o Renato. Na hipótese de o Renato não poder ou não querer, a parte do Renato vai acrescerá a de Mário, Elisa, Josélia e Mona Lisa. A outra situação, na hipótese de Mário, Elisa, Josélia e Mona Lisa não poder e não querer, a parte deles acrescerá a de Renato. Isso que é substituição recíproca. A substituição recíproca. E aqui agora, nós temos 3 classificações, que elas são importantes. Substituição recíproca, então um herdeiro substitui o outro e vice-versa. Um herdeiro substitui o outro e vice-versa. E esse gênero, ele comporta
três espécies. Geral. Então, vamos ter a substituição recíproca, geral. Substituição recíproca geral. Como funciona? Eu vou citar o exemplo. Ó, todos substituirão o herdeiro legatário que não suceder. A palavra-chave é todos sucedem, todos substituem o herdeiro legatário. Como é recíproco, o herdeiro legatário substitui a todos. Substitui a todos. Substitui é com I ou com E, Elisa? Substitui? É com I. É com I, né? Substitui a todos. Muito obrigado, Elisa. Todos substituem o herdeiro legatário. Não, mas aí está no plural, professor? Está no singular? Não, aqui tá no plural. Todos substituem, tá Sim, certo. sim. Mas aqui é o herdeiro legatário substitui a todos. Sim, substitui, porque termina em IR, não é? Então, o senhor tem que tirar o R para poder conjugar o verbo. Então, é com I mesmo. Ótimo, ok. A segunda espécie é a substituição. Pessoal, isso aqui é até fácil. O que nós vamos ver após isso aqui é o importante. Então, vamos respirar fundo e eu tenho que passar por isso antes de nós chegarmos onde eu quero tratar hoje, que é a substituição fideicomissária. A substituição recíproca a geral, que é uma espécie, a recíproca particular é a segunda espécie. Particular. Qual que é o exemplo da particular? Somente alguns são recíprocos. Somente alguns são recíprocos. Como assim? Ó, se o Renato não quiser, então o Mário substitui. Se o Mário, todos vocês são os herdeiros, correto? Todos, eu vou colocar assim, dentre os herdeiros, somente alguns determinados são recíprocos. Somente alguns determinados são recíprocos. Então, por exemplo, de todos vocês que são os meus herdeiros, se o Mário não quiser, o Renato substitui. Se o Renato não quiser, o Mário substitui. Este é o particular. Guardar os exemplos? Os exemplos é que são importantes, porque a gente depois não consegue sem os exemplos. Na minha opinião, eu acho muito difícil pensar isso sem os exemplos. E, por fim, é a substituição recíproca coletiva. Isso está tratado no código, no livro do Tartucci, ou seja, isso é a doutrina do professor Tartucci. Mas é importante que nós saibamos para podermos compreender a substituição, tanto a vulgar, ordinária, comum, quanto a recíproca. A substituição recíproca também, vamos para a terceira espécie. Coletiva. Agora não são todos, agora são vários herdeiros substituindo. Então, Mona Lisa e Elisa substituem a Renato e Renato substituirá Elisa e Mona Lisa, correto? Vários substituem o herdeiro legatário e vice-versa. Vários substituem o herdeiro, o legatário e vice-versa. Vamos lá para as palavras-chave. Geral. Todos substituem um outro. Todos substituem um outro. Eu vou até colocar aqui, vai ficar um outro. E
vice-versa. Um outro herdeiro legatário. E vice-versa. E um outro herdeiro legatário substitui todos. E vice-versa. Ok? Ok. Então, no geral, todos. O particular, dentre os herdeiros legatários, somente alguns determinados são recíprocos. Ah, ok. Somente alguns, por exemplo, são recíprocos, o Mário, o Renato e o Mário. Então, o particular é recíproco. Agora, o coletivo, ele é um particular com mais pessoas. Então, vários substituem o herdeiro, vários substituem o herdeiro legatário e vice-versa. Ok. A substituição comum, lugar ordinário, ela não é recíproca. Vamos lá. O 1948 é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só. Muitas pessoas por uma só. E vice-versa. Olha, muitas pessoas por uma só, essa substituição é vulgar, comum, ordinária. Então, quais são as expressões que identificam essa? Uma por outro, uma pessoa por outra, uma pessoa por outra, muitas por uma, uma por muitos. Correto? Ficou claro? Isso aqui não tem reciprocidade. A segunda parte é uma só por muitos. Né? Temos a primeira parte também, eles são testador substituir muitas pessoas por uma e uma por muitos. Muitas por uma e uma por muitos. 1948. E ainda substituir com reciprocidade e sem ela. Então, nós vamos ter a coletiva, todos substituem um outro herdeiro legatário e um outro herdeiro legatário, todos. Então, é a recíproca. E a coletiva, vários substituem um outro e um outro substitui os vários. Ficou claro? Está ficando claro, Mona Lisa? Como funciona a substituição? Hã? Acho que tá. É muito confuso. Você está explicando muito bem, mas é porque realmente não é tão simples, né? Confunde um pouco. Isso, na verdade, Mona Lisa, isso são possibilidades que você, como testador e legatário, você tem, a lei faculta, disponibiliza a você, né? Como, enfim, para que você expresse a sua autonomia, né, de vontade. Então, você pode fazer alguns arranjos, é disso que estamos tratando aqui. O 1949 fala o seguinte, o substituto... São disponibilidades alternativas, né? São alternativas para o testador, né? Exato, exatamente. Ok. Já aqui só uma dúvida. Em relação a essa substituição recíproca coletiva, ela sempre funciona grupo por grupo ou... Não, pode ser também, pode ser vários substitutos. Não é fechado nesse sentido, né? O herdeiro e o legatário e vice-versa. Pode ser grupo por grupo, como também grupo por indivíduo, tá bom? Eu entendo dessa forma. Tá. O particular você especifica os herdeiros. A coletiva, vários substitui herdeiro e legatário e vice-versa. Eu acho que também cabe você substituir grupo por grupo. Eu vou até colocar aqui grupo por grupo. Mas eu já adianto que grupo por grupo não está nos exemplos do professor Tartucci, porque eu fui muito rigoroso na hora de preparar esse material e eu fui muito atento a isso. Esse exemplo está idêntico ao exemplo trazido por ele. Ok. De qualquer forma, vamos por partes. Eu vou deixar aqui, vou mandar a foto para vocês e agora eu vou passar para o que com mais detalhes, o que é mais rico, que é a substituição fideicomissária. Ó,
Então, vamos lá. Não tem como eu passar adiante essa questão da substituição sem antes fazer estes quadros aqui com os senhores. Eu acho que vai ser mais fácil. Ó, é porque quando eu ministrei essa aula com o pessoal de manhã, eu fiz sem fazer os quadros antes. Eu achei que o rendimento não foi tão bom. Então, eu acho melhor fazer o quadro antes de apresentar a aula. Ok, mandei para vocês? Ok, já mandei. Agora vamos para a substituição. A terceira forma. A substituição fideicomissária. Vamos lá. Nós temos 3 figuras neste instituto. Então, vocês, quando forem tratar, porque na prova oral, óbvio que a pergunta vai ser dirigida aos senhores nestes termos: disserte ou trate a respeito da substituição. Então, os senhores vão falar da substituição vulgar comum ordinária. Os senhores vão falar da substituição recíproca. E agora, o terceiro tema, dentro do capítulo substituição, é a substituição fideicomissária, que também é um tema assim bom para uma prova discursiva, porque poucas pessoas compreendem essa substituição fideicomissária. Um instituto é o fideicomisso. Fideicomisso. Nós temos o seguinte. Nós temos o testador. Neste instituto, na substituição fideicomissária, a partir dos artigos 1951, é uma seção dentro da substituição, nós vamos ter uma figura que é o testador. O testador é a primeira figura do instituto. Depois nós temos o fiduciário, é a segunda figura. E nós temos a terceira figura, que é o fideicomissário. Então, nós temos o testador, nós temos o fiduciário e nós temos o fideicomissário. Com a morte do testador, isso é importante, porque esse artigo ele é um artigo assim, de difícil intelecção. Nós vamos ter uma primeira transmissão, ok? Em relação ao fiduciário, nós vamos ter alguns eventos. Okay. Antes que estes eventos ocorram, o fiduciário vai receber a transmissão. Entretanto, vai receber a propriedade. Quero que os senhores tenham isso em mente. Não vamos questionar por agora. Então, ele vai receber essa propriedade, mas ela não é plena. Não é plena. Eu vou marcar aqui propriedade plena? Não. Essa propriedade, ela, na verdade, ela é restrita ou resolúvel. Ela é restrita, resolúvel. Resolúvel é uma propriedade que se resolve. Ou seja, há uma alteração subjetiva na relação jurídica de direito real. Ok. Em qual situação haverá a resolução dessa propriedade? São estes eventos que acarretarão a segunda transmissão da propriedade ao fideicomissário. Então, vou colocar aqui segunda transmissão.
Quais são esses eventos? O primeiro evento é a morte do fiduciário. É a morte do fiduciário. O segundo evento, na verdade, é o fim de um determinado prazo. Isso no direito nós chamamos o termo, né? A certo tempo. A certo tempo. A certo tempo. E o terceiro, a terceira situação, sob determinada condição. Vou falar isso para os senhores, calma. Sob determinada condição. Quais são os outros elementos que nós temos aqui na substituição fideicomissária? Esse fiduciário, ele vai ter ele também vai ser conhecido como herdeiro legatário. Vamos colocar aqui o fiduciário. Eu estou fazendo um esquema que eu vou ler o artigo para vocês daqui a pouco. Herdeiro legatário. Ok. Vamos lá. O testador vai instituir uma disposição, vai realizar, efetuar uma disposição em que diz que na morte dele, testador, a herança transmitir-se-á ao fiduciário. Havendo a morte desse fiduciário, ou após determinado tempo, ou após ocorrer uma determinada condição, esta herança transmitir-se-á ao fideicomissário. Vamos colocar isso em exemplos práticos. Eu sou o tio. Eu quero que o sobrinho, ou seja, o filho da minha irmã, condição imprescindível, não ser concebido. Este instituto funciona quando o fideicomissário não foi concebido, quando da morte do testador. Da minha morte, a minha herança transmitir-se-á à minha irmã. Mas ela não é a definitiva. Ela vai ser simplesmente a fiduciária, a herdeira legatária. Fiduciária. Da morte dela, é uma possibilidade. Haverá a segunda transmissão ao fideicomissário. Mas eu posso estipular outra situação. Olha, da morte, 5 anos, porque o fideicomissário ele vai nascer, obviamente. Quando completar 5 anos o fideicomissário, não, esse termo, a certo tempo, pode ser. Ou, há 5 anos da minha morte, desde que isso a depender da vontade da pessoa. A certo tempo. Eu acho melhor colocar assim, passando 5 anos do nascimento da criança. A herança transmitir-se-á ao fideicomissário a certo tempo. A certo tempo. Embora o termo inicial seja incerto, o termo essa situação se enquadra a certo tempo. Os senhores compreendem? Porque eu não sei quando a criança vai nascer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas sim, a certo tempo eu posso ter um termo inicial, um termo incerto. Tudo bem? Né, Elisa? A situação seguinte... Mas, professor, na verdade, o seu sobrinho nasceu, não nasceu? Ainda não. Por quê? Desde que ele não esteja concebido quando da minha morte. Então, a concepção vai ocorrer depois da morte. Porque esse instituto ele só se aplica quando da morte do testador a criança não tiver sido concebida. Mas, professor, na vida real, agora, não no exemplo, o seu sobrinho nasceu ou não? A minha sobrinha? Elisa, nasceu, a Maitê. Porque a minha sobrinha nasceu, sim. Tem 2 meses, vou mandar uma foto para vocês depois.
Ela é linda, sorridente, é muito legal. Mas assim, eu comentei com você que eu ia ter uma sobrinha para nascer? Sim, no outro curso o senhor falou que o senhor ia ser tio, mas ela não pode entrar nesse caso porque ela já estava concebida. Já estava concebida, exatamente. É que meus pais foram para lá, né, para poder dar uma força para minha irmã. E a condição é a criança passar no vestibular, que é a típica condição suspensiva. Ou o casamento, né, professor? O casamento também. Aristóteles Onassis, ele deixou a fortuna para a neta dele, que seria a fideicomissa, aquela que se casou com um brasileiro. Eu não me lembro agora o nome dela, a Tina. Mas desde que a Tina se casasse, enquanto a Tina não atingisse a condição de casada, ela não poderia receber da Fundação Onassis a herança que lhe cabia. Interessante. Depois a gente conversa sobre isso. Eu não sei se é bem essa situação, se é bem este instituto, não, ok? Depois eu converso com você sobre isso. Vamos lá. Agora a gente pode ler e podemos compreender o artigo 1951. Vamos lá. Todo mundo acompanhando aí, ó. Tem que ler. Pode o testador... Esse artigo, ele é terrível. Eu vou mostrar para vocês os equívocos. Ó, pessoal, não tenham medo. Eu já falei isso com vocês ou com outras pessoas, mas assim, isso me ajudou muito na minha vida. Leitura de artigo, não tenham medo, vergonha de serem redundantes. Né, Elisa? Porque essa sanha de não ser redundante, isso causa muita confusão. Porque os reflexivos, as remissões, elas são sempre dúbias. Vou mostrar isso para vocês agora. Pode o testador instituir herdeiro ou legatário, estabelecendo o quê? Por ocasião de sua morte, morte de quem? Pessoal, já vou adiantar aos senhores. Morte do testador, ok? Isso tem aí no flashcard, entre parênteses. Morte do testador. Por quê? Tem um sentido dúbio. É a morte do fiduciário? Também, mas não agora. Pode o testador instituir herdeiro ou legatário, estabelecendo que, por ocasião da sua morte, testador, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário. Por isso que eu coloquei o evento morte aqui. Vai se transmitir ao fiduciário. Resolvendo-se o direito do fiduciário por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem. Quem é o outrem? É o fideicomissário. Ficou claro agora? Vamos adiante. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Observação, premissa. Vamos lá. Não concebidos. Quem, pessoal? Os fideicomissários. Não concebidos os fideicomissários. Ao tempo da morte do testador. Ok? Essa é a premissa para o Instituto. Se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, porque isso pode acontecer, claro, porque o testamento geralmente é feito bem um tempo antes, razoável, antes da morte. Né? Se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, esse adquire a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto do direito fiduciário. Vocês entenderam? Outro instituto. Eu vou colocar aqui bens fideicometidos.
Nós temos que agora desvendar essas palavras, né? Fideicometidos. 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 Bens fideicometidos. Fideicometidos. Ó, vamos imaginar que se os filhos, o fideicomissário tiver já nascido, então ele vai adquirir a propriedade plena. E o fiduciário caberá a ele o usufruto. Ok? O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel. Já sabemos disso. Já sabemos disso. Então, fideicomissário, vamos colocando aqui. É nascido ou concebido? Nascido. Fideicomissário nascido ele adquire a propriedade dos bens. Eu vou colocar aqui, adquire propriedade, bens, fiduciário, usufruto, ok? Fiduciário, usufruto. Fiduciário, usufruto. Fiduciário, usufruto. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar caução. Vamos colocar aqui uma obrigação do fiduciário. Fiduciário. Inventário. Caução. Se assim o exigir o fideicomissário. Porque o fideicomissário, ele pode já ter uma determinada idade, correto? Joaquim, Ok, pois não. isso não fica contraditório lá com o parágrafo com 1952, não? Se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, não, aqui é diferente. Aqui é diferente. Sabe por quê? No parágrafo único, se ele já tiver nascido, os bens fideicometidos transmitir-se-ão diretamente a ele, fideicomissário. Ponto. Mas vamos imaginar que ele não tenha sido, ele não esteja nascido na data da morte. Ele vai nascer posteriormente. E o fideicomisso tenha sido instituído sob determinada condição, o casamento. Ele, com 20 anos ou 18, ou com 12 ou 13, ele pode exigir do fiduciário. Não sei se com 12 ou 13 ele poderia. Aí fica uma pergunta. Mas vamos imaginar que ele tenha 18 anos, para a gente não entrar nas questões da incapacidade. Ele pode exigir que o fiduciário faça o inventário e preste caução dos bens fideicometidos. Ok? Essa é a situação. Agora, o seguinte, se o fideicomissário renuncia em 1955, se o fideicomissário renunciar à herança ou o legado, o fideicomisso caduca. E, neste caso, deixando-se resolúvel a propriedade. Pessoal, o nome disso é consolidação. Consolidação. Fideicomisso caduca, eu vou colocar aqui, e consolidação. Eu estou citando aqui termos, né, palavras que os senhores têm que ter em mente. Se ele renuncia à propriedade antes restrita e resolúvel, ela será consolidada na figura do fiduciário. Então, caduca o fideicomisso se o fideicomissário também morrer antes do fiduciário ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último, né? É uma outra situação. Então, vamos lá. Agora, as próximas nós vamos resolver aqui com os cartões. Então, vou
ter aqui em mãos o cartão 1626. Vamos lá. Os cartões. Dúvidas? Josélia? Oi. Vamos lá. Tudo bem, Josélia? Bom. Sempre elegante a Josélia, né? Josélia é muito elegante. Obrigada. Vamos lá, Mário. Mário, em quais casos o testador pode substituir... Vamos lá. Mário, em quais casos o testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou legatário nomeado? Em quais situações? Qual é esse flashcard aí? A partir do 297, bloco 6. Tá. Para o caso Voltei na substituição. Vamos lá. Tá. Para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança. Exato. E o que é presumido? O que presume-se? Mário, o que presume-se? Que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Ok. Se ele não pode e não quer, haverá substituição. Elisa, é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só ou vice-versa? Sim, é lícito. Ok. Josélia, é lícito ao testador substituir com reciprocidade ou sem ela? Também é lícito. Analisa, o substituto, regra geral, fica sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído? Sim, fica sujeito ao encargo. Isso, sujeito à condição ou encargo que é imposto ao substituído, correto? Renato, quando o substituto não ficará sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído? Quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador, ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo. Isso, quando não fica sujeito, correto? Por isso que nós temos aí a negativa. Ô Mário, se entre muitos coerdeiros ou legatários de partes desiguais for estabelecida substituição recíproca, qual será a proporção dos quiões na segunda substituição? Proporção dos quinhões fixada na primeira disposição. Entender-se a mantida na segunda. Entender-se a mantida. Elisa, aqui esse 1900, eu vou pular porque depois eu vou preencher esse cartão. Quais são as figuras na substituição fideicomissária? O testador, o fiduciário e o fideicomissário. Ótimo. Josélia, como se dá a substituição fideicomissária? E quando se resolve o direito do fiduciário? Ela se dá quando o testador institui herdeiros ou legatário, né? E essa outra questão é a certo tempo, ou sua morte, a certo tempo, ou sob certa condição, em favor de outro que se qualifica como fideicomissário. Exato. Então, quando o testador ele vai instituir um herdeiro ou legatário, sendo essa figura será nomeada como fiduciário, transmitindo a ele, fiduciário, a propriedade restrita e resolúvel por morte sua, do testador. E, posteriormente, pela morte, a certo tempo e sob determinada condição, essa propriedade transmitir-se-á ao fideicomissário. Ok? Ok. Analisa, pode ser instituída a substituição fideicomissária em favor dos já nascidos ao tempo da morte do testador? Qual é o requisito? Permite em favor dos ao tempo da morte do testador. Em favor dos não concebidos. Renato, qual o efeito na substituição fideicomissária se já houver nascido o fideicomissário, o último, ao tempo da morte do testador? Adquirirá o fideicomissário, a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Ótimo. Ô Mário, tem o fiduciário a propriedade da herança ou legado? Se sim, ela é plena? Sim, só que restrita e resolúvel. Ok. Ô Elisa, na substituição fideicomissária, a que o fiduciário está obrigado? A inventariar os bens e a prestar caução dos bens. Se o exigir, né? O testador. Não, o fideicomissário. Fideicomissário, sim. Ok. Josélia, o que acontece na hipótese de um fiduciário renunciar à herança ou o legado? O fiduciário
ele renuncia. Ele não Salvo a disposição em contrário do testador, nesse caso, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Ótimo. Mona Lisa, se o fideicomissário, agora é a outra situação. Nessa primeira, transfere ao fideicomissário o poder de aceitar, a faculdade, né? Agora, se o fideicomissário renunciar à herança ou legado, o que acontece ao fideicomisso e à propriedade? O fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. Isso, o fideicomisso vai caducar, correto? E vai haver a consolidação. Então, a propriedade ela deixa de ser resolúvel e restrita, né? Se não houver disposição em contrário do fiduciário. Renato, o fideicomissário que aceita a herança ou legado terá direito à parte que for acrescida ao fiduciário? Sim, vai ter direito à parte que qualquer tempo acrescer. Ok. Mário, ao sobrevir à sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem? Sim. Elisa, se o fideicomissário morrer antes, o fideicomissário morreu antes, ou se morrer antes de realizar a condição resolutória do direito fiduciário, é porque isso é interessante, porque para um é condição suspensiva, né? Mas para o fiduciário é condição resolutória. Vocês concordam? Vamos imaginar, se for o casamento, a determinada condição, ela resolve o direito do fiduciário. Mas antes dela ocorrer, não se tem o direito do fideicomissário. Não é isso que fala a condição resolutiva? Então, elas são duas faces de uma mesma moeda. Então, o que ocorre? É Elisa que agora responde? Sim. Elisa, o que ocorre se a condição resolutória do direito fiduciário, o que acontece ao fideicomisso e à propriedade do fiduciário? Se o fideicomissário morrer antes do fiduciário ou se morrer antes de realizar a condição resolutória do direito do fiduciário? Consolida-se? Consolida-se no fiduciário. Consolida-se no fiduciário. Consolida-se no fiduciário. Se não houver disposição contrária do testador. Ok? Josélia, a lei permite fideicomisso além do segundo grau? É isso que é importante aqui, porque até aí a gente consegue entender. Agora, esses artigos, só mesmo com esse quadro. Nós tivemos a primeira transmissão e nós tivemos a segunda transmissão. Eu vou escrever de uma maneira diferente. Primeiro grau, segundo grau. Eu posso ter um outro fideicomissário que é o filho do meu sobrinho? Não posso. Não posso. Josélia, a lei permite fideicomissos além do segundo grau? Não, eles são nulos. Ok, são nulos, não podem ser instituídos. Mona Lisa, a nulidade da substituição ilegal, da substituição do instituto, quando ele fala da substituição, ele está se referindo a um instituto, não a um fato. A nulidade desse instituto, né, da substituição, porque ela não ocorreu, né, ela é provável. A nulidade da substituição ilegal prejudica a instituição do fideicomisso? Como valerá, então, o fideicomisso? Não prejudica a instituição que tem um encargo resolutório. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: você não pode, depois do fideicomissário, você fazer uma nova substituição. Se o fideicomissário morrer, ou se o fideicomissário... Vamos imaginar um elemento. Filho do sobrinho. Filho do sobrinho. Se o fideicomissário... bem que a morte não é condição. Os senhores têm em mente isso. A morte ela não é condição. Mas se, por exemplo, o filho do sobrinho passar no vestibular, se o filho do sobrinho casar, vocês concordam que isso é uma condição resolutória do direito do fideicomissário? Se isso for instituído, essa substituição ela é nula e não valerá este encargo resolutório, essa estipulação, correto?
É isso que está falando o artigo. Não vale essa estipulação. Ele poderia ter colocado a estipulação, mas ele achou por bem usar encargo resolutório, que é, de certa forma, sinônimo, né, da substituição fideicomissária. Ficou claro para os senhores? Sim. Renato, o que é deserdação e quem pode ser deserdado? Agora a gente vai para a parte mais amena. Vamos lá, o que é uma deserdação? Deserdação é a hipótese de sanção civil. Na deserdação, os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima. Ok. Ô, Mário, em quais casos... Ó, pessoal, se ele pode ser privado da sua legítima, é óbvio que ele não é testamentário. Então é de tudo. É de tudo. Elisa, você quer se manifestar, dizer alguma coisa? Não, professor, é que eu não entendi esse é de tudo. É tanto da testamentária como da parte disponível, quanto da parte não disponível. É de Sim. tudo, né? Porque ele fala só da parte disponível, ó, da legítima, ou seja, é obviamente que ele também vai ser privado daquela parte disponível. Concordam? Mário, em quais casos os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima? Todos os casos que podem ser excluídos. Em todos os casos que podem ser excluídos. Elisa, em quais são as hipóteses que autorizam a deserdação dos descendentes pelos ascendentes? Então, tem que falar aquelas causas anteriores, não é, professor? Primeiro, você sempre tem em mente, as do 1814, além delas serem as hipóteses de exclusão por indignidade. Uma coisa que talvez eu não tenha falado para os senhores. Falou em indignidade, os senhores vão lembrar da palavra exclusão. Então, exclusão, vocês colocam exclusão igual a indignidade. Falou exclusão é indignidade. Deserdação, 1962. Então, 1962, ele vai tratar que aquele, né, o herdeiro, ele pode ser, o necessário, ele pode ser privado da legítima, né, em todas as situações que ele pode ser excluído. Mais algumas outras. Todas as situações em que ele pode ser excluído seriam autoria, coautoria de homicídio doloso e tentativa. Exato. O próprio testador, o ascendente, o descendente. Exato. Isso. E tem mais... a acusação caluniosa, não, ele fala, o 1814, o inciso 2, ele fala a caluniosa não é acusação caluniosa, são 1814. Acusado caluniosamente em juízo, ou em crime contra a honra, ou de seu cônjuge, o autor da herança, ou cônjuge companheiro, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então, além desses casos, ainda temos outros. Física, injúria ofensa grave, física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Isso, na verdade, é o seguinte: esse 1961, o herdeiro necessário, ele é privado de sua legítima ou deserdado. Não. 1962, a deserdação do descendente pelo ascendente, ou seja, é o pai que está excluindo o filho. O pai que está excluindo o filho. Excluindo, não posso usar essa palavra aqui nesse contexto. Deserdando. Tá bom? Mas aqui também pode ser um neto que está sendo excluído pelo avô, né? Deserdando. Deixa eu tirar uma foto, que eu vou fazer um quadro com isso. Onde está o meu celular? Por onde anda meu celular agora para eu tirar minha foto? Não tem problema não. Aqui, eu estou com muita folha aqui em cima da mesa. Vamos lá. Você dá um toque. Vamos lá, deixa eu tirar a foto aqui para os senhores. Vamos lá. Amanhã. Vamos lá.
Vou mandar aqui a foto para os senhores. Para eu poder apagar esse quadro aqui. Vamos lá. As hipóteses de deserdação. Bom, em 1962, é o pai deserdando o filho. Eu falei desse jeito para ficar mais simples, Elisa. Mas o certo é o ascendente deserdando o descendente. Então, em 1962, vamos colocar o seguinte, deserdação. Deixa eu só terminar de fazer isso aqui, esse quadro para os senhores. Daqui a pouco a gente continua. Deserdação. Então, primeiro, pai deserda filho. Ok? O outro é o 1963. 1963. Filho deserda pai. Correto? O filho deserda o pai. Vamos lá. Primeiro, 1814. Todas as hipóteses do 1814. 1814. Correto? Todas as hipóteses do 1814. Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Então, vamos lá. Ofensa física. Ofensa. Injúria grave. Injúria grave. Relações ilícitas. Relações ilícitas com madrasta ou padrasto. E, por fim, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Então, eu vou colocar aqui desamparo. Desamparo do ascendente. Desamparo do ascendente, alienação mental, grave enfermidade. A gente depois tem que bolar um jeito de decorar essas possibilidades aqui, porque isso que obviamente vai cair na prova. O outro repete, ofensa física e injúria grave, são comuns. Ofensa física, injúria grave. Injúria grave. Relações ilícitas com a esposa ou com o marido do filho, né? Relações ilícitas, esposa, marido do descendente. Aí os senhores vão fazer as adaptações. E aqui muda um pouquinho. O que muda é só esse último. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental. Mas é só isso. Desamparo. Filho. Neto. Ele usa deficiência mental, a palavra? Deficiência mental, grave enfermidade. Deficiência mental, grave enfermidade. Deficiência mental, aqui ele fala alienação mental, deficiência mental. Bem, não sei se há uma diferença para essas expressões. Deficiência, ok? Então, é isso.
Então, os senhores vamos depois ter que pensar um mnemônico para isso, né? Ô, Josélia, só me responde aqui. Quais são as hipóteses que autorizam a deserdação dos ascendentes por seus descendentes? O filho deserta o pai, nas hipóteses do 1963. As questões do 1814, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas, né, com a esposa, o esposo do descendente, né, companheiro, desamparo na deficiência mental do filho, neto e ou na grave enfermidade. Ótimo, perfeito. Então, fizemos aí o 320. Pessoal, vamos fazer o nosso intervalo, vamos fazer 10 minutos e nós já voltamos com a nossa segunda parte, tá bom? Pessoal, voltamos. Tirar uma foto aqui. Ok. Ok. Mona Lisa, por acaso você conhece alguma Dioane? Não, não conheço. É porque ela trabalha no TJ de Minas Gerais. Nossa, é porque é tanta gente, ela trabalha em qual setor? Eu acho que ela trabalha com os desembargadores, mas eu não sei exatamente assim qual desembargador, porque ela fazia muita coisa de Brumadinho. Em direito público, então. É. Eu não conheço, não. Nossa, é tanta gente, tantos desembargadores, a gente realmente fica meio perdido, assim. Mas o nome dela é bem diferente, né? Então, se um dia eu encontrar, com certeza eu vou saber com que Y. É com Y. É uma menina estudiosíssima, quer dizer, uma senhora já, e ela presta para juiz e para magistratura e para cartório. Ah, bom saber. Quem sabe eu encontro com ela, né? De vez em quando eu estudo na biblioteca lá, que é um espaço até bacana, assim. Sempre encontro vários estudantes. Quem sabe um dia eu encontro com ela, né? Você conhece ela de onde? É de concurso mesmo. Ah, tá. É porque, como eu sou da letra E, aí ela é próxima de mim. Ah, entendi, entendi. Como que ela chama? É Dioane, né? Dioane. Dioane. Vamos continuando? Se os senhores viram que o Mário, por alguma razão, não se encontra conosco agora. Vamos continuando. Renato, a deserdação ela pode ser ordenada em testamento puro e simplesmente? Eu não sei, eu não consigo destravar o Renato. Renato, você tem que destravar. Desculpa, eu vou no embalo. Aí eu acho que eu tô. Não pode não, Joaquim. Somente com expressa declaração de causa. Ok. Elisa, a quem incumbe provar a veracidade da causa de deserdação alegada pelo testador? Ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveitar a deserdação. Ok? Isso. Josélia, em qual prazo extingue-se o direito de provar a causa de deserdação e qual o termo acor? Em 4 anos, né? E é na abertura do testamento. 4 anos de abertura. Mona Lisa, qual a natureza do prazo? Ai, Joaquim, me perdoa, eu tô meio perdida aqui. 324. 324? Estamos aqui no cartão Flashcard 324. A natureza do prazo é decadencial. Prazo decadencial. Ô, Renato, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível, a quem pertence o remanescente? Aos herdeiros legítimos
quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Os senhores entenderam. Ele tem a parte que ele não pode dispor, que é legítima, ele tem 50% do total da herança que ele pode dispor. Se ele dispõe de 30%, os 20% vai para os herdeiros legítimos. Elisa, o que deve ocorrer às disposições que excederem a parte disponível? Devem ser reduzidas aos limites legais de conformidade com a lei. Isso, serão reduzidas aos limites da parte disponível. Josélia, como serão reduzidas as disposições testamentárias que excederem a porção disponível? Serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos até onde baste, e não bastando também os legados na proporção de seu valor. Então, primeiro eu vou reduzir as cotas, as heranças. Vamos imaginar o seguinte, que a herança é 100%, 50% é parte disponível, eu tenho outros 50%. 50% é legítimo, eu tenho outros 50%. Para o primeiro herdeiro ficou, vamos imaginar, 30%, para o segundo ficou 15%, ficou 30, 20, 15. 30 mais 20, 50, mais 15, 65. O que eu estou querendo dizer para os senhores é o seguinte, 30, 20 e 15. Aqui deu 65, sendo que eu só poderia dispor de 50. Nós temos que bolar uma equação matemática para reduzir de forma proporcional, de forma que o somatório de tudo isso chega a 50, correto? Se nós não atingirmos, aí vamos reduzir também, posteriormente, no segundo momento, os legados. Mas primeiro, as partes das heranças. As cotas dos herdeiros ou herdeiros instituídos, e não bastando os legados na proporção do valor. Mona Lisa, prevendo o testador ser necessário haver a redução das disposições testamentárias e dispuser que se interem de preferência certos herdeiros e legatários, como será feita a redução? Antes de você se manifestar, eu quero dizer aos senhores que quando essa palavra intere, ela quer dizer o seguinte: atribua ao herdeiro ou ao legatário. É o seguinte, eu posso ter uma disposição testamentária nos seguintes termos. Vou dispor de 30%, de 20%, de 15% da minha parte disponível para Elisa, Josélia e Mona Lisa. Entretanto, se ao se verificar que há excesso em relação ao que eu poderia dispor, a minha parte disponível, será preservada a Elisa. Isso que é o sentido dessa expressão interem, correto? Eu vou reduzir Josélia e Mona Lisa. Vocês entenderam como? Isso é o significado dessa palavrinha, interem. Ou melhor, eu vou atribuir todo disponível primeiro a Elisa. Eu vou interar, porque como é a Cezine, é imediata a transmissão, né? Então fica meio estranho. Mas você vai atribuir a Elisa os 30 e eu vou reduzir de 20 e 15. É isso que ele está falando. Mona Lisa, prevendo o testador ser necessário haver a redução das disposições testamentárias e dispuser que se interem de preferência certos herdeiros e legatários, como será feita a redução? A redução far-se-á nos outros quiões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente. Ou seja, primeiro a herança, depois o legado. Correto? Vocês entenderam agora? Ô, Renato, como se fará a redução na hipótese de o legado sujeito à redução consistir de prédio divisível? O prédio é divisível. Dividindo-se proporcionalmente. Pessoal, eu não vou fazer esse parágrafo primeiro e esse parágrafo segundo, porque esse parágrafo primeiro e parágrafo segundo ele demanda um quadro, igual da sucessão testamentária. Eu vou pular esse parágrafo primeiro e esse parágrafo segundo, igual da fideicomissária. São 3 cartões, porque eu quero vencer outros capítulos, correto? Porque já falamos muita coisa. Elisa, vamos partir para a revogação do testamento. Como pode ser revogado o testamento?
Pelo princípio do paralelismo das formas, o testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como foi feito. Isso, Elisa. Nossa, que brilhante. Vamos colocar aqui, então, o artigo 1969. 1969, nós temos a revogação do testamento. A revogação do testamento. Mesmo modo e mesma forma. E pode ser tanto total, como pode ser também parcial. Se for parcial, ou o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, cláusula revogatória expressa, nessa situação, nós temos a revogação, então, deverá ser pelo modo e forma, total ou parcial. Nessa situação, o anterior subsiste em tudo que não for contrário. O anterior subsiste em tudo que não for contrário. Vamos lá. Só terminando esse quadro aqui. Agora só o cerrado. Eu só vou colocar aqui mais aproveitando. Se o cerrado aberto ou dilacerado pelo testador ou com consentimento do testador, nessa situação ele será revogado, né? É isso. Perfeito, Elisa. Parabéns. A sua resposta foi excelente. Josélia, superou a lei. A revogação do testamento só pode ser total, Josélia? Não, era total ou parcial. Mona Lisa, se a revogação for parcial ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória, ele fala revogatória, tá? A palavra revocatória também, expressa, subsiste o testamento anterior? Sim, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Renato, o que ocorre quando o testamento que encerra a revogação vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado? O que ocorre? A revogação vai produzirá seus efeitos. Isso, a revogação produz seus efeitos. Elisa, o que ocorre agora, relativamente à revogação, quando o testamento revogatório ele for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos? Você acha que não valerá. A revogação não valerá. Josélia, o que ocorre ao testamento cerrado se for aberto ou dilacerado pelo testador ou com o seu consentimento? Haver-se-á como revogado. Haver-se-á por revogado. Mona Lisa, agora vamos falar de um outro tema. Esse aqui é a revogação. Eu vou tirar uma foto. Agora vamos falar do rompimento do testamento. O rompimento... vamos tirar uma foto. O rompimento do testamento é uma situação distinta. Mona Lisa, capítulo 13. O que ocorre ao testamento quando sobrevém descendente sucessivo ao testador que não tinha ou não conhecia quando testou, e este descendente sobrevive ao testador? O que ocorre? Rompe-se o testamento em todas as suas disposições. Isso, rompe-se o testamento em todas as suas disposições. Perfeito. Renato, o que ocorre ao testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários? Rompe-se também. Rompe-se também. Elisa, o que ocorre ao testamento se o testador dispuser de sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba ou quando os exclua dessa parte? Então, não se rompe.
não se rompe o testamento, afinal de contas, porque ele está dispondo da parte disponível, correto? Então não tem problema. Ô José, Professor, depois... só uma dúvida, é que eu não lembro, deve ter um artigo que eu não me lembro onde que fala quando que a gente tem que avaliar a parte disponível, né? Tem, a legítima. Deixa eu mostrar para você qual que é o artigo. Não tem problema, professor, mas então tá lá na parte da legítima, tá lá, tá antes, não tá? Vocês lembram do como se calcula o valor da legítima? O valor dos bens na data, nós tiramos as despesas do funeral, se lembram disso? As dívidas. As dívidas, e nós adicionamos os bens sujeitos à colação, se lembram disso? Agora, o artigo disso é o artigo da legítima. Daqui a pouco... Não tem problema, professor. É porque parece que... Eu me lembro que tem um artigo no Código de Processo Civil, eu preciso estudar isso, que modificou o momento de olhar a legítima. 1847. Calcula-se a legítima... tem essa discussão. Elisa, eu sei do que você está falando. O 1847, aquilo tem a ver com tem a ver um pouco... Eles sempre comparam com a doação, não é? O momento, com a doação... Você sabe do que eu estou falando? Não, é que pelo Código de Processo Civil, que aqui está falando, calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão. E o Código de Processo Civil, eu não sei que artigo que mas o Código Novo trouxe que não é no momento da abertura da sucessão. Mas é da doação. E que no outro momento, eu acho que é do momento da partilha, uma coisa assim. Tem que ver, porque isso é uma pegadinha que eles com certeza vão explorar. Tem isso mesmo, tá? Mas aqui a gente está com o Código Civil mesmo. Ok, vamos lá. Mas isso deve ser com relação aos bens sujeitos à ação, não? Que mudou. Antes eles entendiam que era do valor, que na época foi feita a liberalidade e feita a correção monetária. E agora parece que é do valor. O que mudou foi com relação a isso. Com certeza como que agora tá, mas teve essa... Não sei se é jurisprudencial, posso estar falando bobagem. Não, foi essa mudança mesmo, é isso mesmo. Eu tenho que olhar lá no Código de Processo Civil, mas a gente pode ficar aí com essa interrogação. Ok. Josélia, o que é um testamenteiro? É a pessoa nomeada, né, para dar cumprimento às disposições de vontade, né, de última vontade do testador. Ok. Mona Lisa, quantos testamenteiros o testador pode nomear? Ou mais testamenteiros conjuntos ou separados. Ok. Renato, em qual situação o testador pode conceder ao testamenteiro a posse e administração da herança ou de parte dela? Quando não há cônjuge ou herdeiros necessários. Se não houver cônjuge ou herdeiro necessário. Elisa, quem pode requerer partilha imediata ou a devolução da herança? Qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata ou a devolução da herança. Tá. Josélia, qual providência deverá ser adotada pelo herdeiro que requerer partilha imediata ou a devolução da herança? Deverá habilitar o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento do legado ou dando caução de prestados. Ok, Mona Lisa, o que incumbe ao testamenteiro que tem a posse e administração dos bens? Incumbe-lhe requerer inventário e cumprir o testamento. Exato, o testamenteiro que tem posse e administração, a ele incumbe requerer inventário e cumprir o testamento. Renato, quem pode requerer ou ordenar ao detentor do testamento que o leve ao registro? Pessoal, isso aí é levar, apresentar ao juiz, correto? Apresentar ao juiz. Quem pode requerer ou ordenar ao detentor do testamento que o leve a registro? Renato. O testamenteiro nomeado ou qualquer pessoa interessada pode requerer. E o juiz ordenar. Ok, então o testamenteiro interessado vai requerer. E o juiz vai ordenar. Ô Elisa, aqui é obrigado o testamenteiro? A cumprir as disposições testamentárias
no prazo marcado pelo testador e a prestar contas do que recebeu e despendeu. Ok. Josélia, por qual período subsiste a responsabilidade do testamenteiro em cumprir as disposições e a dar contas? Enquanto da execução do testamento. Enquanto durar a execução. Ok. Mona Lisa, a quem compete defender a validade do testamento? Compete ao testamenteiro com ou sem o concurso do e dos herdeiros constituídos. Então, compete ao testamenteiro e dos herdeiros instituídos, com ou sem concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos, na verdade, né? Compete ao testamenteiro, ponto. Com ou sem concurso do inventariante e dos herdeiros. Ok? Renato, além das obrigações legais, quais outras obrigações terá o testamenteiro? As que lhe conferiu o testador nos limites da lei. A que lhe conferiu o testador nos limites da lei. Perfeito. Elisa, em qual prazo cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas? Qual o termo a qual? O prazo será de 180 dias para o cumprimento do testamento e prestação de contas, e o termo a qual é da aceitação do encargo da testamentaria. O testador pode conceder prazo maior? O testador pode conceder prazo maior. Ok, isso. Não concedendo o testador prazo maior, em 180 dias da aceitação da testamentaria. Josélia, esse prazo para cumprimento do testamento, ele pelo testamenteiro e para prestar contas, pode ser prorrogado? Sim, se houver motivo suficiente, né? Motivo suficiente, ok. Mona Lisa, a quem compete a execução testamentária na falta de testamenteiro nomeado pelo testador? A um dos cônjuges em falta ao herdeiro nomeado pelo juiz. Isso. Então, se não houver testamenteiro, um dos cônjuges ou então herdeiro nomeado pelo juiz. Renato, transmite-se o encargo da testamentaria aos herdeiros do testamenteiro ou é delegável? Renato, transmite-se? Não, desculpa, não se transmite aos herdeiros, o testamenteiro nem é delegável também. Então, o encargo de ser testamenteiro, ele não se transmite, ele não é delegado. Elisa, embora ele não se transmita, e nem ele é delegável, ele pode, o testamenteiro, fazer-se representar? Sim, ele poderá se fazer, o testamenteiro poderá fazer-se representar em juízo ou extrajudicialmente mediante mandato com poderes especiais. Josélia, se houver simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros? Se houver. Sim. Poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros. Poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros. Mona Lisa, a que são solidariamente responsáveis os testamenteiros simultâneos que tenham aceitado o cargo? Dar conta dos bens que lhe forem confiados, salvo funções distintas, e a elas se limitar. Isso, exatamente, se cada um tiver funções distintas, e a elas se limitar. Então, eles são obrigados a dar conta dos bens que eles forem confiados. Ô Renato, aqui terá direito o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário? Essa disposição testamentária é contrária, né? O testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário terá direito a um prêmio. Ok. Elisa, qual será o valor do prêmio a que terá direito o testamenteiro se o testador não houver fixado? Se o testador não houver fixado o prêmio a que faz jus o testamenteiro, este será fixado de 1 a 5%. É arbitrado pelo juiz. Sobre a herança líquida, né? Sobre a herança líquida. Ô, José, o valor do prêmio será definido conforme quais critérios? Conforme a importância dela, né, da herança, o valor, né? E maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Então, valor da herança, maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Esses são os critérios utilizados para se definir o valor do prêmio, que pode ser de 1 a 5% da herança líquida, né? De 1 a 5% da herança líquida. Vamos analisar a conta de qual parte será pago o prêmio arbitrado. A conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário. Então, se houver necessário, você retira da parte disponível, né? Ô, Renato, qual faculdade a lei confere ao herdeiro legatário nomeado testamenteiro? Poderá
Poderá preferir o prêmio à herança ou ao legado. Isso, então se ele também é herdeiro ou legatário, e a ele cabe a execução da testamentaria, ou seja, ele é testamenteiro, ele pode preferir ou o prêmio de 1 a 5% da herança líquida, ou a herança ou o legado que foi definido a ele. Elisa, o que ocorrerá ao prêmio que o testamenteiro perder por ser removido ou por não ter cumprido o testamento? Ele pode perder esse prêmio. Professor, desculpe, eu fiz alguma coisa aqui errada, eu estou vendo várias telas, que eu nunca tinha visto isso. Então, eu estou um pouco perdida. O herdeiro ou legatário é nomeado... Não. Deixa eu repetir a pergunta, calma. Tá. Não é a do Renato, eu estou na questão anterior ainda, desculpe. Olha só, você sabe que o herdeiro ou legatário, ele pode preferir o prêmio à própria herança ou ao legado. Ok. Mas ele pode ser removido, né? Ele pode perder esse prêmio por ter sido removido, então por não ter dado cumprimento ao testamento. Sim, correto? E aí, nesse caso da remoção ou do testamenteiro ou da perda do prêmio do testamenteiro, reverterá a herança. O prêmio reverterá a herança, ok? Josélia, se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, quais funções exercerá o testamenteiro? Só a função de inventariante. Exercerá o testamenteiro as funções de inventariante. Pessoal, os senhores viram como foi fácil? Muito fácil. Terminamos o bloco 6. Na substituição, tanto a vulgar, ordinária, comum, recíproca, quanto fideicomissária, nós temos que ter em mente aquele quadro. Mas depois, o bloco 6 é muito fácil. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, não vou falar com eles para os senhores agora. Eu quero tentar fazer o bloco 5 nesses... Falta, nós temos ainda 20 minutos. Eu quero tentar fazer o bloco 5, porque amanhã vamos encerrar com chave de ouro, pelo menos da minha parte. Eu acho que foi um curso bem bacana. A gente viu todo o direito das sucessões em 5 aulas, praticamente 6 aulas, né? Repetindo, enfim, foi um grande feito, né? Porque imaginar que em uma semana a gente vence o direito das sucessões, se você parar para pensar, no final de um mês você já terá vencido 4 livros. Em 2 meses você terá vencido praticamente todo o Código Civil e ainda ter estudado as provas de direito notarial, você estará apto a fechar a prova de direito civil e de direito notarial da primeira fase. Então, sem contar que estarem extremamente preparados para a prova oral. Outra coisa, não adianta vocês terem esse material, que como eu falei hoje com a Elisa, aí a Elisa sabe disso, foi muito trabalho para fazer. Então, esse material é para facilitar os cartões que os senhores teriam que fazer para ter um desempenho, uma preparação excelente para a prova oral. Josélia, você já está com os cartões? Sim. E você já está com os cartões e você já está com os blocos? Sim. Ok. Pessoal, esse trabalho é um trabalho que esse pessoal que faz esses concursos da PGFN, do Ministério Público, esses concursos para juiz federal, delegado, os concursos de altíssimo juiz, né, magistratura e Ministério Público, concurso de altíssimo desempenho, eles utilizam este método, mas eles têm que fazer os cartões dele. Agora vocês já estão a um passo à frente, porque vocês só vão treinar. Josélia, você chegou a fazer o treino hoje com os cartões? Não, na verdade, ontem o menino me deu os cartões tudo fora da ordem. Aí hoje eu passei a manhã botando tudo na ordem, separando pelos blocos e tal. Ótimo, então você já venceu essa etapa. A Elisa vai ter os cartões amanhã, o Renato, a Mona Lisa já imprimiu, está colocando em ordem os da Mona Lisa também, né, Mona Lisa? Você já imprimiu, a Mona Lisa já imprimiu o que ela me falou, que buscou. Não, já está tudo certinho. Ô, Renato, vamos voltar aqui no bloco 5, porque nós temos que repetir. Então, vamos lá. Renato, o que é um legado? Eu ditei para os senhores, por isso que é importante ter o cartão. Mas você pode me falar, o que é um legado? Um legado
Peraí. Eu ditei para os senhores o conceito trazido pelo professor Tartucci. Surgiu agora. Não precisa responder nos termos, pode desenvolver aí a sua ideia. O que o legado diferencia da herança, Renato? Construa a sua resposta. Peraí. Bom, herança, complexo de Peraí. Ok, eu vou pular para a Elisa daqui a pouco volto você. Elisa, o que é um legado? Legado é uma disposição sucessória específica realizada a título singular. Ok, no legado, então, há uma especificidade dada pela autonomia privada. Josélia, qual a diferença entre legado e herança? Enquanto a herança ela é um título universal, né? O legado ele tem essa especificidade, ele é singular. A herança é um bloco maior, o legado é algo mais específico. Um é a título universal, o outro é a título individual. Mona Lisa, é eficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão? Não é ineficaz o legado de coisa certa em sé. Não, Isso é ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao Isso. testador no momento da abertura. Ok. Renato, o que se entende quando o testador ordena que o herdeiro legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem e ele, o herdeiro legatário, não cumpre? É aquele legado do legado. O que ocorre com isso? O que se entende? É o 245. É o 245. Só um instantinho. Que renunciou à herança ou legado. Isso, que renunciou à herança ou legado. Elisa, agora vamos lá. Em relação a qual parte valerá o legado, se tão somente em parte a coisa legada pertencer ao testador, ou no caso do sublegado, somente em parte pertencer ao herdeiro legatário. Como valerá o legado? O legado valerá somente quanto à parte pertencente ao testador. Isso, se tão somente em parte a coisa legado pertence ao testador, só quanto a essa parte valerá o legado. Perfeito. Josélia, será cumprido o legado de coisa que se determine pelo gênero? Sim, será cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados Pelo testador. Mona Lisa, perfeito. Mona Lisa, para que o legado tenha eficácia, é imprescindível que a coisa do testador, singularizada, se conforme a um determinado fato no momento da morte do testador. Qual fato seria esse? É o artigo 1916. Para que ele seja eficaz, de coisa singularizada. Pode repetir a pergunta para mim, por favor? Se o testador, para que o legado tenha eficácia, é imprescindível que a coisa do testador, singularizada, se conforme a um determinado fato no momento da morte do testador. Qual fato seria esse? Se ela se achava entre os bens da herança. Isso, ela deve se achar entre os bens da herança. Se ache entre os bens da herança. Renato, qual será a eficácia do legado quando a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado? Então é eficaz apenas quanto à existente. Elisa, para que o legado de coisa que deve encontrar-se em determinado lugar tenha eficácia, o que deverá o legado atender? Isso é o legado de coisa localizada. Para que o legado de coisa localizada tenha eficácia, a coisa deverá encontrar-se naquele lugar. Isso, salvo se removida a título transitório. Transitório. Porque é o caso do relógio, o relógio do cofre. Se estiver na joalheria, falei isso para vocês ontem. Josélia, qual a eficácia do legado de crédito ou de quitação de dívida? Até qual? Até que importância o legado do crédito ou de quitação de dívida? Muita atenção naqueles quadros. Será eficaz somente até a importância desta ou daquela ao tempo da morte do
testador. Perfeito. Mona Lisa, como é cumprido o legado de crédito ou de quitação de dívida? Entregando o herdeiro ao legatário o título respectivo. Ok. Renato, o legado de crédito ou de quitação de dívida compreende as dívidas posteriores à data do testamento? Não, não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. Ok. Elisa, reputa-se compensada a dívida do testador o legado feito ao credor? Ó. Não se reputa compensada, não se reputa que a quitação da dívida do legante sem a declaração expressa do testador. Isso, não declarando expressamente o testador, não se reputará a compensação da sua dívida, o legado que ele faça ao credor. Ok? Josélia, haverá compensação se a dívida foi posterior à instituição do legado e o testador a solveu antes da morte? Peraí. Substituirá integralmente? Sim, né? Ela vai substituir integralmente o legado, né? Subsistirá, então é não. 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 Subsistirá integralmente o legado. Se a dívida lhe foi posterior e o testador a solveu antes de morrer. E esse artigo, esse parágrafo único do 1919, ele nem tem muito sentido. Porque não tem a pergunta. É porque eu passei para vocês pelo WhatsApp, por isso que os senhores têm que completar. Não tem que organizar. Obrigada. Não tem problema, nós estamos juntos, vamos trabalhar juntos, ok? Mas as perguntas estão lá no 1255, já está na foto do WhatsApp. Então, os senhores terão que completar as perguntas, porque eu expliquei aos senhores que meu tempo era exíguo. Então, eu tive que mandar algumas perguntas, porque eu tinha que pensar um pouco uma pergunta mais adequada. Isso demanda tempo. Mona Lisa, o que abrange o legado de alimentos? Abrange o sustento, a cura, o vestimento, a casa, e enquanto o legatário viver, e além da educação, se ele for menor. Então, o sustento, a cura, o vestuário e a casa, e enquanto o legatário viver, todas essas, e além da educação, se ele for menor. Renato, por quanto tempo entende-se deixado o legado de usufruto ao legatário, sem fixação de tempo? Por toda a sua vida. Toda a sua vida. Elisa, novas aquisições ajuntadas ao imóvel depois de ele ter sido legado, compreendem-se no legado? Não se soma ao legado de bem imóvel específico a aquisição ajuntada. Isso, salvo expressa a declaração do em contrário, claro, né? Josélia, e as benfeitorias necessárias, úteis, voluptuárias, feitas ao prédio depois de ele ter sido legado, compreendem-se no legado? Sim. Sim, essas sim. Mona Lisa, então eu não vou aplicar a elas o disposto no artigo 1922. Mona Lisa, desde quando pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo? Desde a abertura da sucessão. Isso, ok. Exceto se tiver o legado sob a condição suspensiva. Renato, aberta a sucessão, defere-se de imediato a posse da coisa ao legatário? Não se defere de imediato a posse da coisa. E ele pode entrar por autoridade própria? Não, também não. Então Nem não se ela defere pode nem a posse e ele nem pode entrar por autoridade própria. Por autoridade própria. Elisa, o legado de coisa certa existente na herança transfere ao legatário os frutos que produzir a partir de quando? Sim, o legado de coisa certa existente na herança transfere-se ao legatário, transfere os frutos ao legatário desde a morte do testador. Então, ele transfere os frutos que produzir desde a morte do testador. Josélia, o direito de pedir legado se exercerá enquanto se litigar sobre a validade do testamento? Não. Não. Mona Lisa, o direito de pedir o legado se exercerá nos legados condicionais ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou o prazo não se vença? Também não exercerá. Ok. Renato, a partir de qual dia vence juros o legado em dinheiro? Desde o dia em que se constitui em mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Isso. Elisa, a partir de qual momento correrá a renda vitalícia ou a pensão periódica legada? A partir da morte do testador. Da morte do testador. Josélia, se o legado for de quantidades certas em prestações periódicas, de quando datará o primeiro período? Desde o dia em que constituir a mora, a pessoa obrigada a prestá-lo. Não, faz isso. Vou repetir a pergunta. Se o legado for de quantidades certas em prestações periódicas, de quando datará o primeiro período? Da morte do testador. Da morte do testador. Mona Lisa, se o legado for de quantidades certas em prestações periódicas,
Quando o legatário terá direito a cada prestação? Uma vez encetado cada um dos períodos sucessivos. Ok. Renato, se o legado for de quantidades certas em prestações periódicas, a partir de qual momento se poderão exigi-las? Só no termo de cada período. Ok, Elisa. Se as prestações do legado forem deixadas a título de alimentos, quando serão pagas? No começo de cada período, sempre que outra coisa não tivesse sido determinada pelo testador. Josélia, se o legado consistir em coisa determinada pelo gênero, a quem tocará escolhê-la e qual critério? Se pelo gênero, o herdeiro, né, vai escolher. Guardando sempre a questão do meio termo entre as congêneres melhor e pior qualidade. Né? Ok, perfeito. Mona Lisa, o pessoal está indo muito rápido? Estão juntos? Tá bom. Mona Lisa, o critério para escolha de legado de coisa determinada pelo gênero deverá ser adotado pelo terceiro e pelo juiz? Sim. Sim, meio Também termo. meio termo da melhor e pior qualidade. Renato, e se a opção do legado de coisa determinada pelo gênero for deixada ao legatário, qual ele poderá escolher? Qual coisa? A melhor coisa que houver na herança. Ok, Elisa, aqui a lei determina na hipótese de a opção do legado de coisa determinada pelo gênero for deixada ao legatário e não haver coisa de tal gênero na herança. É o legatário que escolhe, mas não tem essa coisa. Então, será dado ao legatário uma coisa congênere. Por quem? O herdeiro dará ao legatário coisa congênere. E o que observa? Observada que não poderá ser nem a pior nem a melhor. O meio termo entre a de melhor e pior qualidade. Josélia, a quem presume-se deixada a opção na hipótese de legado alternativo? Ao herdeiro. Legado alternativo ao herdeiro. Mona Lisa, a opção de escolha do legado da coisa que se determine pelo gênero transmite-se pela morte? Sim, passará este poder aos seus herdeiros. Ok. Renato, a quem incumbe o cumprimento dos legados no silêncio do testamento? Aos herdeiros. Elisa, a quem incumbe o cumprimento dos legados no silêncio do testamento e não havendo herdeiros? Aos legatários. Na proporção do que herdaram. Ô, Mona Lisa, eu estava pensando sobre isso que você falou ontem e eu acho melhor o seguinte, vamos apagar essa expressão legado conjuntivo, porque eu fiquei com dúvida quanto a isso. Então, é melhor a gente não considerar essa expressão, correto? Como sendo várias pessoas, né, tendo direito ao mesmo legado. Então, eu acho mais prudente. Eu li isso em algum lugar no Tartus, não consegui localizar. Então, a gente exclui. Vocês se lembram que em 1934 eu tinha colocado como sendo legado conjuntivo? Isso aqui eu trouxe do Tartus, mas eu não consegui localizar. Eu não acho adequado nós utilizarmos essa palavra neste contexto. Ok? Tudo bem? Renato, vamos lá. O cumprimento do encargo dos legados, isso aqui eu também mandei a foto para vocês, nós temos que completar, mas os senhores vão completá-lo depois vendo as fotos. O cumprimento do encargo dos legados incumbe aos herdeiros e, não havendo herdeiros, aos legatários. Nós já vimos isso, acabaram de responder. Dentre os herdeiros ou legatários, a quem incumbirá a execução do legado, se onerados mais de um? Não havendo disposição testamentária em contrário, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado. Quando indicados mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus, né, na proporção do que recebam da herança. Então, o encargo estabelecido caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado. Se mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus na proporção do que recebam na herança. Elisa, vamos lá. Se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário, a quem incumbirá cumpri-lo? Isso aqui é o sublegado. Então, cumprirá cumprir ao sublegado ao herdeiro ou ao legatário. Isso. Só a ele com regresso contra os co-herdeiros, né? Salvo se o contrário expressamente dispôs o testador. Josélia, quem deverá arcar? Pessoal, eu até marquei esse 280 aqui, porque é o seguinte.
eu duvido muito de uma pessoa que fala assim, eu sei todos os artigos. Esse artigo eu tenho uma dúvida sobre ele. Eu marquei aqui, ó, de rosinha. Então, os senhores não vão me colocar numa saia justa querendo que explique com regresso contra os coherdeiros, porque isso eu não consigo entender, correto? Depois a gente volta sobre isso, tá? Josélia, quem deverá arcar com as despesas e os riscos da entrega do legado? O legatário, se não dispuser diversamente o testador. Né? Mona Lisa, em que lugar e estado será entregue a coisa legada e seus acessórios? No lugar e estado em que se achava ao falecer o testador. Ok. Renato, transmite-se a coisa legada com os encargos que a onerarem? Sim, passando-se ao legatário com todos os encargos que a onerarem. Ok. Elisa, quais as disposições do Código Civil são aplicáveis ao legatário, nos legados com encargo? As disposições relativas à doação com encargo. Doações com encargo, perfeito. As doações de mesma natureza, ou seja, as doações com encargo. Josélia, quais as hipóteses em que o legado caduca? Se depois do testamento o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma nem de caber a denominação que possuía, se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada, nesse caso caducará até onde ele deixou de pertencer ao testador, e se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento, se o legatário for excluído da sucessão nos termos do artigo 1815 e se o legatário falecer antes do testador. Ok. Você se lembra do mnemônico que eu passei? Não estou lembrada. Ó, vamos lá. A indigna alienou as da Evicta Peron. alianças da Evicta Peron e faleceu. Correto? A TT indigna? Não, essa aí, a TT não é indigna, não. Eu nunca falei que a TT era indigna. Por ela ser... A TT é concubina. Ela não é indigna, não. Ela é concubina. Por isso que ela é indigna. Josélia, a TT é do 1801. A gente aqui está nas hipóteses em que se caduca o legado. Então, eu falei, olha, a indigna indignidade alienou, alienação da coisa legada. Aliança, vocês se lembram da transformação das barras de ouro em aliança? Quando houver a transformação de uma determinada coisa legada, a ponto de não se ter mais a denominação, eu tenho aliança, eu não tenho mais barra de ouro. E a ponto de não se ter mais a forma, ou seja, eu tenho a forma aliança, não tenho a forma barra de ouro. Da evicção da coisa legada, perecimento da coisa legada e falecimento do legatário antes, né, do testador. Portanto, essas são as hipóteses em que se caduca. E é isso que eu quero que você tenha em mente, que você vai escrever no cartão. O mnemônico, a indigna alienou as alianças da Evicta Peron e faleceu. Falecida. Da Evicta Peron. Falecida Evicta Peron. Ó, da falecida Evicta Peron. É isso, da falecida Evicta Peron. Melhor ainda. Ok? Mona Lisa, se o legado for de duas ou mais coisas, alternativamente, o que ocorre se alguma delas perecerem? Subsistirá o legado quanto às restantes. Subsistirá. Então, se o legado for de duas ou mais coisas, alternativamente, e alguma delas perecerem, subsistirá o legado quanto às restantes. Perecendo parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado. Né? Preciso melhorar essa pergunta, mas vamos aí aprimorando cada vez mais os cartões. Renato, se o legado for de uma coisa e parte dessa coisa perece, o que ocorre? Na verdade, essa pergunta estava na seguinte. Se o legado for de uma coisa e parte dessa coisa perece, o que ocorre? Valerá quanto ao seu remanescente o legado. Valerá quanto ao seu remanescente o legado. Portanto, fizemos aqui o bloco 5, fizemos o bloco 5, bloco 6, e os senhores observaram, né, que quando nós repetimos, eu tenho que comprar para mim aqui umas gominhas, porque as minhas estão sumindo. Eu só tenho uma delas, depois eu vou achar a gominha aqui. Quando a gente repete, os senhores observaram que somos muito mais rápidos? Sim. Somos muito mais rápidos, né? Vou abrir para o Renato. Renato, você quer se manifestar, dizer alguma coisa? Não, tranquilo, professor. Ótimo. Então, amanhã encontramos às 19 horas, tá?
Elisa, manifesta alguma coisa a dizer? Não, professor, é sempre uma honra participar das suas aulas e a gente sempre aprende. Eu estou à disposição de, se algum colega quiser treinar, a gente só marca uma hora, só que eu não sei lidar com essa plataforma muito bem, então a gente pode marcar em outra. Ok, obrigado, Elisa. Elisa, você amanhã tem um encontro comigo às 13 horas, tá bom? Josélia, tudo bem? Ah, muito bom. Cada vez a gente assim, tem uma fluidez maior, né? Cada vez vamos ser mais rápidos. Mona Lisa, tudo jóia com você? Ótimo. Então tá, Oi, então tá. Então, muito obrigado. Amanhã encontramos às 19 horas, tá bom? E Elisa às 13. Até mais, tchau. 7, né? A Elisa às 13, vocês são às 19. Aham.